Nessa segunda semana de aulas da disciplina de fatores de produção, os assuntos serão o uso de enraizadores naturais na estaquia, tipos de substrato e preparo do substrato para a produção de mudas. Vamos falar também sobre como fazer o preparo do canteiro, adubação e o plantio de mudas, e também sobre o uso dos biofertilizantes. A estaquia é um método de reprodução assexuada que necessita da formação das raízes na parte utilizada para que ocorra a formação da nova planta, para que ocorra o pegamento da muda. As partes utilizadas para a reprodução assexuada para fazer a estaca podem ser ramos, galhos, folhas, estolões, né? Então, diferentes partes da planta podem ser utilizadas nesse método de propagação. Os substratos para a produção de muda, eles podem ser adquiridos prontos ou também eles podem ser feitos na propriedade ou a mistura deles pode ser feita na propriedade e para isso podem ser utilizados diversos componentes. Para o preparo dos canteiros é necessário realizar algumas etapas. Os biofertilizantes, eles são adubos orgânicos que são submetidos ao processo de fermentação ou não, depende do tipo. Geralmente, eles são feitos com os próprios materiais que já tem disponível na propriedade. Então, os enraizadores de plantas, eles são hormônios que estimulam a formação das raízes nas diferentes partes da planta. Os enraizadores naturais, eles podem ser obtidos de diversas plantas e diversas formas. Dentre esses materiais que podem ser utilizados para obter os enraizadores, cita-se o enraizador obtido do extrato de feijão mesmo, esse que a gente utiliza para o consumo. Pode ser obtido da tiririca, que ela é uma gramínea, uma espécie daninha, onde são utilizadas aí nesse caso todas as partes da planta, mas principalmente aquelas batatinhas que são utilizadas, que ela utiliza para se propagar, que o nome científico dessa planta é Cyperus rotundus. Pode ser feito o enraizador a partir da lentilha. O enraizador dessas três diferentes plantas, o processo ele é basicamente o mesmo. Então, consiste em colocar as sementes para a germinação dela, que é quando ocorre a emissão da radícula e a emissão das partes da plântula. Quando ocorre esse processo, porque há uma alta liberação de hormônios que são importantes para o enraizamento. Então, por isso que é importante deixar colocadas, elas sejam embebidas em água, elas precisam ficar úmidas para que isso ocorra. Quando ocorre isso, ocorre a liberação dos hormônios que são importantes para o enraizamento. Se coloca essa mistura para bater no liquidificador, depois essa mistura é diluída em água, as estacas elas são mergulhadas nessa mistura e a partir disso se tem um estímulo para a formação das raízes nas novas plântulas. Já o enraizador a partir da babosa e do salgueiro, ele é produzido com o gel obtido das folhas da babosa e as folhas do salgueiro. Então, essas duas plantas são colocadas em água, se deixa-se em torno de cerca de 10 minutos essa mistura, e após isso as estacas são colocadas nessa mistura e vai-se ter então o estímulo para o enraizamento. Quanto aos substratos, eles podem ser de origem mineral ou orgânica, ou seja, natural ou sintéticos, e também pode ser feita a mistura desses diferentes tipos de substrato. Não existe um tipo de substrato que ele seja considerado único, ou seja, que seja ideal para todas as espécies e todos os recipientes. Então, dependendo da espécie e do tipo, do tamanho do recipiente que é utilizado para a produção de muda, tem que se adequar o tipo de substrato e a quantidade a ser utilizada. Quanto ao preparo do substrato para a produção de muda, tem algumas características que elas são básicas, que elas são importantes e elas precisam existir no substrato para que se consiga ter a produção de mudas de qualidade. Principalmente tem que ter firmeza suficiente para segurar as estacas ou as sementes durante o enraizamento ou a germinação.
e isso se deve às características físicas. Então, as características físicas e químicas são as mais importantes. Também, em relação às características físicas, ele necessita manter um volume constante, ou seja, ele não pode sofrer variação de tamanho dentro do recipiente quando ele é molhado ou quando ele está seco. Ele tem que se manter o mesmo nessas duas condições. Deve ter boa capacidade de retenção de água, ou seja, ele precisa se manter úmido, mas ele não pode ficar sempre encharcado, porque aí não tem a presença de oxigênio para a formação das raízes. Ter uma boa textura, que é uma granulometria adequada, então não pode ter pedaços muito grandes e também não pode ser fino demais, porque não vai influenciar em todas as outras características físicas. Em relação às características químicas, ter baixa salinidade e alta capacidade de troca de cátions, para a questão do fornecimento dos nutrientes. Ele tem que ser isento dos patógenos, ou seja, de bactérias, fungos, nematóides ou vírus, e também de semente de plantas invasoras. Ele precisa ser inerte para não prejudicar a formação da nova muda. Tem que ser leve, fácil de transportar. A qualidade ela tem que ser homogênea, ou seja, não pode mudar de um recipiente para outro, de uma célula para outra, para que as mudas elas também sejam uniformes. Ser de fácil aquisição e preço acessível, e isso se consegue bastante quando se utiliza os materiais que tem disponíveis na região, porque o tipo de material que tem numa região muda bastante em relação a outra. Então, quando se opta por usar esse, geralmente os preços eles são mais baixos, são mais acessíveis. Então, dentre os materiais mais utilizados como substrato ou como componente, estão a areia. A areia lavada ela tem que ser limpa, mas ela é um substrato utilizado para a produção de mudas. A espuma fenólica. A turfa, ela é ainda bastante utilizada, mas como ela é um material natural, que não sofre um processo de renovação, ela sofre bastante críticas em relação ao seu uso, porque ela é um bem natural que está sendo extinto. Então, apesar de ser usado, tem bastante críticas e restrições quanto ao seu uso. Cascas de árvores trituradas também são utilizadas, como a casca de pinos. A casca de arroz ela precisa ser carbonizada para que não ocorra germinação de sementes, das sementes que estão presentes na casca, e também pela questão da ausência de patógenos. E também temos as fibras, como por exemplo a fibra de coco. Quanto à presença ou não de terra no substrato, pode ou não conter terra adubada. Aí depende do tipo de espécie que se está trabalhando e da disponibilidade. Então, para aquelas plantas que desenvolvem melhor em solo mais úmido, pode ser misturado 2 partes de terra argilosa, uma de humus e uma de areia. Para as plantas que desenvolvem melhor em solo seco, a mistura ela pode ser 1 parte de terra argilosa, uma de humus e 2 de areia. E para as plantas que se desenvolvem melhor em solo rico, ou seja, aquele com alta quantidade de matéria orgânica, pode ser misturado 1 parte de terra argilosa e 2 partes de humus. Então vejam que a terra ela participa como um constituinte do substrato. Ela somente não é um substrato indicado, não é um substrato bom para ser utilizado, e sim a mistura da terra com outros componentes.